Ele nasceu em Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, no dia 20 de junho de 1966. Já sabe de quem eu estou falando? Se não sabe, eu vou dizer para você. Eu estou falando do Frei Roberto Miguel do Nascimento, nosso pároco aqui da Matriz São José de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Que ele já vinha com a enfermidade há algum tempo, né? Mas sempre ainda se surpreende, né, diante do fato da morte, né? Ele até poderia sair, né, andar na rua, não tem essa liberdade pela função que exerce. Verdade. Né? Então, por isso que às vezes não imagina, né, porque ele tem que ter aquela segurança e tudo, né, pela função que exerce. Foi assim, o legado que ele deixa, aquilo que ele escreveu, né? Tem as cartas encíclicas, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Strosiati. Se nós estamos chegando até você, é porque nós temos um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para você, para sua casa. E também, nas quarta-feiras, nós trazemos um convidado muito especial, ou uma convidada, porque vai mostrar a sua trajetória de vida, o seu testemunho, a sua percepção, e nós sempre trazemos aqueles que vão te inspirar. E hoje não vai ser diferente. Então eu digo para você, está começando Vozes de Sabedoria. E o convidado de hoje, já estou te dizendo, é um convidado muito especial. E você vai ver por quê. Vou começar aí, ó. Há 32 anos, entregou sua vida à ordem franciscana. É filho de João Miguel Sobrinho e Albertiza Teresa Miguel. Ele nasceu em Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, no dia 20 de junho de 1966. Olha que detalhe bacana que eu vou te dizer. Ele é o 7º de 10 irmãos. Olha que família numerosa. Aos 28 anos, em 1985, ele iniciou sua formação franciscana. Fez a primeira profissão religiosa em 1987 e em 1992 consolidou sua profissão solene. Enquanto diácono, ele foi ordenado em 1990 e sacerdote em 1993. Já sabe de quem eu estou falando? Se não sabe, eu vou dizer para você. Eu estou falando do Frei Roberto Miguel do Nascimento, nosso pároco aqui da Matriz São José de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Frei Roberto, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra receber o senhor aqui hoje no nosso podcast. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para dialogarmos juntos, hein? E é bom, Frei. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser legal. Ah, sim, certeza. Ô, Frei, sim. Os nossos convidados, quando vêm aqui, a gente sempre procura dar um mimo. Uhum. E o mimo está aí na sua frente, ó. É essa caneca aqui, ó. Ah, sim. Essa caneca é do senhor com o logo do nosso podcast, Frei. Muito obrigado. Está muito bonito. Que bom, Frei. Isso. Frei, e essa caneca também, ela é do nosso patrocinador, da Capricho. A Capricho personalizada, ela é fabricante de toda e qualquer peça em acrílico. Faz personalizações em diversos materiais e impressões a laser. Você quer dar um presente personalizado? Procure a Capricho. É aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Frei, nós vamos fazer um bate-papo de assuntos bem assim fortes. Mas antes de começar, eu quero perguntar para o senhor.
quem é Frei Roberto atrás desse hábito tão maravilhoso que o senhor está vestindo, Frei? Essa é uma pergunta profunda, né? Que já no Salmo da Bíblia, as pessoas perguntam diante de Deus: quem sois vós, quem sou eu? Né? Opa! Então, pela biografia já dá para entender um pouco, né? Só corrigindo um pouquinho, iniciei com 18 anos a formação. 18 anos. Com 27, eu tive a ordenação sacerdotal, né? Tá. Então já começou novinho. Eu aumentei 10 anos. Esse ano de exercícios sacerdotais, com 28, né? Olha, já. Eu ordenei com 27, né? Sim. Então, ele tem um pouco aquilo que realiza, aquilo que faz, né? Então, nasci em Douradina, como diz aqui, na cidade vizinha, de Itaporã. E ali fez os primeiros estudos, né? Assim, até o ensino médio. Aí, resolvi seguir, né, na vocação franciscana, né? Sim. Já sentia o chamado vocacional antes, mas a oportunidade veio, né? A partir dos 18 anos, já com o ensino médio completo. E foi bom que esse período tive a experiência, a convivência com a família, né? É verdade, então, né? Saí já no tempo, já na juventude, né? Já uma decisão, assim, já mais firme, né? Mais firme. Que às vezes no início tinha um seminário menor, né? Alguns perseveravam, mas muitos desistiam, porque é com 10, 11 anos de idade. E daí sentia saudade, ainda não sabia da vocação, né, Frei? Agora, falei, a pergunta é profunda. Então, esse ser, essa aí. Sou filho de pernambucanos, meus pais vieram criança em Pernambuco. Se casaram no interior de São Paulo, em Pirapozinho. E depois foram vindo para o Mato Grosso, né? Moraram na região de Bataguaçu e depois aqui. Douradina, quando era distrito ainda de Dourados, né? Sim. Ô, Frei, e os seus irmãos são em 10 irmãos? Somos 10 irmãos. Todos vivos ainda ou não? Tem um faleceu já depois de casado, né? São 7 homens e 3 mulheres, né? Olha, quase um time de futebol, né? É quase um time de futebol. Mas põe o pai de goleiro, já resolvia. Já ficava ainda um reserva, né? A mãe de reserva. É verdade. Ali, ó, eu acho que é melhor a mãe ali de técnica. Eu acho que eu ia gostar ali da dona Albertisa de técnica. Com certeza, ali. Né? Você já teve a oportunidade de conhecer. Né? Nossa, um amor de pessoa. Ô, Frei, como a sua trajetória franciscana influenciou no seu chamado, ou quando foi, o senhor ainda não tinha essa decisão? Então facilitou, porque esse período a gente fala antes de ingressar na casa de formação, tem um período que fala animação vocacional, que até hoje a gente tem esse trabalho, né? Então são encontros através da comunidade paroquial, né? Mas já desde criança, né? Então desde a infância, então os pais já levavam para a comunidade cristã, né? Então já participava da igreja, né? Buscando os sacramentos, né? Aí teve a oportunidade dos freis franciscanos estarem atendendo a paróquia na época, né? Sim. Então teve os encontros vocacionais, né? Aí o pessoal brinca assim, todas são vocações da igreja. Uhum. Mas se o animador é um franciscano, ele vai querer puxar a brasa para a sardinha, como se fala. Sim, sim. Mas aí me identifiquei muito com a questão do carisma, né? Sim. A vida de São Francisco de Assis é um carisma que até hoje ainda cativa, né? Muitas pessoas, né? Aí fui me identificando cada vez mais no processo formativo, né? Com o carisma franciscano, né? Então, desde o comecinho já foi dentro dessa linha franciscana. Eu falei, já foi depois do ensino médio, então já comecei numa etapa de formação que se chama postulantado, né? Sim. Então, eu morava em Douradina, nunca tinha morado longe, assim, da família. Da família. Aí fui para Rondonópolis, né? Já um pouco distante. Na época, né? Sim. Depois, com o passar do tempo, a gente já não sentia muito a distância, né? Mas no início parecia, lógico, era um outro estado, né? Era um estado só, né? Mas depois houve a divisão. A divisão já ficou... Mas era uma região que não era conhecida por mim, que sempre tinha convivido aqui na região de Douradina, Itaporã, Dourados, né? Ô, Frei, você teve alguma vez que o senhor pensou assim, não quero mais ser sacerdote? Não, nunca assim, sempre busquei ter a perseverança cada vez, né? Tem os desafios, como diz assim, mas sempre busquei a perseverança, procurar se firmar cada vez mais, né? Porque o segmento, como a gente fala, sempre falo para as pessoas, que Cristo fala, é tomar a cruz e segui-lo, né? Isso. E renunciar a si mesmo, né? Então não é fazer a nossa vontade, mas procurar fazer a vontade de Deus, né? Às vezes, se for pela vontade, né, humana, vontade própria pode ser, mas pelo objetivo, né? Sim. Que as renúncias, o renunciar a si mesmo, e a renúncia é por um bem maior, que é o seguimento, né? A Deus, a Jesus Cristo, né?
E graças a Deus para nós, né, Frei? Isso. Bendita, sempre eu digo, bendita as mãos do sacerdote que transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue do Senhor. E o tempo vai passando, não precisa preocupar, e o tempo passa, né? Sem a gente perceber. Então já são mais de 30 anos, né, na caminhada sacerdotal. E a caminhada franciscana também, que é ao mesmo tempo, né? A profissão temporária que a gente fala, então primeira profissão que fala, que é os votos. A profissão dos votos é o mesmo, né? O pessoal fala, né? Que obediência, pobreza, castidade, né? Sim. Mas fala um período de profissão temporária. Sim. Que fica no mínimo 3 anos para depois fazer a opção definitiva, né? Nesses 3 anos ali ainda para o candidato ali ainda está se um tempo firmando. ainda de discernimento, né? Como dizia, é também aquilo que é previsto, né? Pelos estatutos, pelas constituições franciscanas, né? Certo, certo. Ô Frei, agora conhecemos um pouquinho do senhor, vamos para um assunto que está agora no momento que eu creio que toda a nossa comunidade, não só a nossa comunidade, mas todo o mundo está envolvido, né? Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica entra numa sede vacante, um período vago, né? Isso. Um período de transição e preparação para o próximo Papa, próximo Pontífice. Então eu pergunto para o senhor, Frei, o que é mesmo essa sede vacante e qual é essa importância para a Igreja Católica? Então sabemos que a Igreja Católica tem a sede em Roma, né? Na Itália, né? No Vaticano. Então fala se é vacante, seria a sede vacante porque houve o falecimento do Papa, né? Sim. Porque ele quando assume o compromisso até o final da vida, né? A não ser que haja caso de renúncia, como foi o caso do Papa Bento XVI, né? Que acompanhamos também. Sim. Mas a princípio fica até o final. Então fica vacante porque houve o falecimento dele, né? Sim. Só que estava pensando assim, a igreja ela é mãe que cuida de todos os detalhes, né? Sim. Então nesse período fica um cardeal responsável pela condução ali da igreja, parte administrativa, né? E já vai preparando os próximos passos para a escolha do novo Papa, né? Então era até isso que eu ia perguntar, quem que administra, né, a igreja nesse período, né? Então tem já alguém ali que já está preparado para isso, já é um cargo, falou, se acaso falou, é você que vai ficar? Isso. Ou isso é de momento? Já é indicado, né? Já é termos que não são muito comuns para a gente, mas a gente vai aprendendo, né? Então fala que é o cardeal, que é a função de carmelengo, né? Eu vi isso na televisão, não sabia bem o que ele fazia. Aí, pelo que as informações a gente tem, ele vai conduzindo a igreja e vai preparando também os funerais, né, do Papa falecido e vai conduzindo a igreja. Se tiver algo para resolver, seria com ele, né, nesse período. Enquanto não há a escolha do novo Papa, né? Ele não teria assim, de fazer nada de novo, ele só vai mesmo seguir o que já existe e vai coordenando, é isso, É Frei? uma das coisas que anotei também, para não esquecer, vai trabalhar nesse período de transição, né? Sim. E tem a incumbência, ele que anuncia o falecimento do Papa, né? Então ele que fez esse anúncio, né? Certo. O cardeal responsável. Ô Frei, agora que a gente sabe um pouquinho o que é essa sé vacante, eu gostaria de perguntar para o senhor como que se dá, Frei, a escolha do novo Papa dentro do conclave? Olha, né, uma palavra que não é muito comum para a gente. Não é muito comum, do latim, né? Então a igreja usa muitas palavras da origem do latim, né? Sim. Então, segundo a gente foi informado, né, que já tem, assim, por norma, dentro de mais ou menos 20 dias tem que convocar o conclave. Que seria um encontro, né, uma assembleia dos cardeais. Já diz que a tradução, né, da palavra conclave seria fechado às chaves. Né? Olha aí. Interessante, fechado. Eu não sabia. Então, é interessante, que daí é algo secreto ali, que é entre os cardeais que vão estar conversando sobre a escolha, né, do novo Papa, né? Sim. Então, até alguma informação diz que atualmente são 252 cardeais, né? Que estão aptos a participar do conclave. Não, na realidade é o seguinte, são 252 cardeais, mas diz que aqueles que podem se tornar Papa, aqueles que têm menos de 80 anos. Então, são 138, né? Esses que são convocados para o conclave. Tem esse detalhe, então. Quem está 80, ele já está fora. Mas ele pode votar, Frei? Não, então eu não tenho essa informação, mas pelo que eu percebi, seria só os 138, aqueles que são aptos para se tornar Papa, né? Entendi. E dentre esses, só para a gente ter essa informação, temos 7 cardeais brasileiros, né, que estarão participando, né?
Olha aí, nós vamos sair na frente, hein? Quem sabe, quem sabe vem um Papa brasileiro, Argentino, né? É, o Papa Francisco disse que veio do fim do mundo, né? Então, ele falou mesmo, fala dele mesmo, né? Isso é. Ô Frei, quais são os critérios para um cardeal se tornar Papa? Eu vou fazer duas perguntas, Frei. E dentro desse período lá que estão reunidos, o que acontece lá dentro da Capela Sistine, Frei? Então, a gente já refletiu um pouco antes, a gente não sabe, porque como você falou que é algo secreto, né? É secreto. Só quem participa ali que sabe o que se passa por ali, né? Curiosidade, Frei. Aí o Papa Francisco, né, que ele muito espontâneo, então ele já quando se tornou Papa, então ele comentou alguma coisa, né? Sim. Às vezes acontece também algo semelhante quando é a escolha, a indicação para bispo, né? Sim. No período que está tendo o processo é sigiloso, ele não pode falar. Não pode falar. Nem dizer que está sendo votado para ser bispo. Agora, depois que ele é eleito, então algumas coisas ele pode partilhar. Depois já aconteceu. Aí, segundo dizem que o Papa Francisco, em entrevista, ele comentou, falou, como Papa eu posso falar agora. Aí ele comenta que na época do Bento XVI ele já tinha sido cogitado para ser Papa. Lá naquela votação, quase que ele foi, então. No conclave, esse foi um dos nomes que surgiu já na época, né? Olha. Que para nós foi assim, surpresa, porque só depois de eleito, né? Que ele pôde falar isso. Interessante. Depois da escolha que ele tomou conhecimento, né? Eu falei, e quais são o que precisa ser para ser um Papa? Quais as características desse cardeal? Ele tem que ser o quê? Então tem toda a caminhada, assim, já na vida sacerdotal, né? Como se diz que já é sacerdote, né? Primeiro passo, né? Já exerceu o ministério por algum tempo, se tornou bispo, né? Além de até arcebispo. Sim. E a nomeação tem que ser cardeal, no caso, né? Um dos papas. E o critério, vamos falar da questão da idade, né? Um dos critérios não pode ter mais que 80 anos. Tem que ter menos de 80 anos, né? Devido ao compromisso já. Muito, né? Viaja muito, quer dizer, não é um lugarzinho, é um todo onde tem católico, tem, né, Frei? Como a gente falou, ele não sabe o que se passa dentro do conclave, né? Que é algo secreto. Verdade. Mas aí, por fora tem as especulações. O pessoal pensa numa pessoa que seja conciliadora, né? É alguma coisa que possa ter capacidade para o diálogo, né? Com as diversas religiões, culturas, né? Então, alguns critérios também, assim, que se leva em conta, né? Certamente a capacidade, assim, humana e a vivência espiritual, né? E é um período para os católicos de grande espera, não é, Frei? Grande espera, cria uma expectativa, falado no mundo todo mesmo. Aqueles que não são católicos estão acompanhando os noticiários e cria expectativa. Até com essa vinda do Papa Francisco, despertou, né, assim, em todas as religiões, em todo mundo, uma simpatia pela pessoa dele, não é, Frei? Sim, com certeza. Ele conseguiu essa característica, mas também teve vários desafios também, né, Muito desafio tem, que assume uma função de liderança, ainda mais a dele, que é uma liderança para o mundo todo, né? Porque ele ocupa duas funções, chefe de Estado, porque lá é um Estado, é um país, né? Um país. E mais ainda a parte espiritual, né, Frei? Espiritual. Duas coisas, assim, bastante importantes, né? Por questão da fé e moral, né? Principalmente, que ele tem que ter uma palavra, né, de orientação, né? Para o mundo e para a igreja, né, no caso. Para a igreja, E você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você está bastante interessado e gostando do nosso bate-papo, vamos dizer assim, com o nosso amadíssimo Frei Roberto, nosso pároco aqui da Matriz de Itaporã, Matriz São José de Itaporã, Mato Grosso do Sul. E se você está, então eu te convido, dá um like, se inscreva no nosso canal. E como nós vimos já, o Frei nos explicou o que é a sé vacante, né? O conclave, né, Frei? Isso é uma outra questão, poderia estar. Sim, pode falar, Frei. Uma coisa, talvez é uma curiosidade, questão da escolha do nome, né? Sim, porque interessante. Cada cardeal tem o seu nome de batismo, como cada um de nós temos, né? Sim. Aí pergunta por que muda de nome, né? Verdade. Por quê, Frei? Essa pergunta é a própria que eu já ia fazer, Frei. Tá. Pode falar. Certo. Então, na vida religiosa, também antigamente tinha esse que entrava na ordem franciscana, às vezes tinha o nome de batismo e às vezes mudava o nome, né? Sim. Então, é uma tradição, né, da igreja, né? Então, o Papa, quando ele é ali escolhido, então depois ele vai escolher o nome também ao qual ele vai se identificar, né? A escolha do nome, né? Sim. Uma tradição iniciada por Jesus Cristo, né?
quando ele chama Simão Pedro, né? Ele era Simão, ele fala, vai chamar Pedra, né? Quer dizer Pedro, né? Olha. E se lembrar também o Antigo Testamento, né? Abrão passa a ser Abraão, né? Sim. Então, quer dizer, ele sempre identifica com a nova missão que está assumindo, né? Entendi. E no caso dos papas, então diz que às vezes escolhe para homenagear, às vezes algum santo da igreja, ou até mesmo o papa antecessor, né? Sim. Então, se o outro escolher o nome Francisco, seria Francisco II, né? Certo. Se houver, se caso. Se acaso acontecer, ele pode querer. Então foi igual o Bento XV, já teve, né? Já teve 14 anterior a ele, né? Então ele Bento chegou 16, né? Tem o Bento XVI agora, né? Houve 15 antes. Houve 15. E ele escolheu pelo significado, né, também é o São Bento, né, que é um santo. Que é um santo. E os antecessores deles que escolheram o nome, né? Agora o próprio nome, como nosso nome também civil, identifica a pessoa, né? Sim. Então, na escolha do nome, então, alguns homenagearam alguns santos, né? Alguns apóstolos. Sim. Né? Até estava refletindo, diz que, em respeito ao primeiro Papa, que foi São Pedro, então outros não escolheram o nome Pedro, né? Só olha, Pedro. Interessante essa aí, né? Isso é. Então ficou só o dele, não tem. Pedro segundo. Não isso tem. Falaram que é um critério de respeito ao primeiro Papa, né? Pela autoridade dele, né? E o senhor falando isso, eu também lembrei-me agora, Frei, do Paulo, que era Saulo, né? E depois ficou Paulo, né? Na Bíblia, né? Na Bíblia também. Pela função. Não me tinha atentado até essa explicação que o senhor deu. A partir da conversão, né? Então, Saulo também é um outro exemplo, né? Outro exemplo. Que passou a ser Paulo, né? Olha como que você que está nos acompanhando agora, olha que interessante. Às vezes a gente vê tão rotineiro, mas a gente não para nos atentarmos a esses detalhes. Então, a cada nome, a mudança pela sua conversão, né? O que se dá. O Papa Francisco tem uma particularidade, né? Que diz que era um cardeal franciscano, que diz que após a escolha, né? Então, diz que falou para ele, lembra dos pobres, né? Aí ele passou a pensar o nome de um santo que identificava a característica com os pobres, né? Escolheu São Francisco de Assis, né? Nossa. E a gente viu até pelos superiores franciscanos que tem escrito e tudo, falou que de fato ele honrou assim o carisma franciscano pelos documentos que escreveu, a maneira de ser, né? Então não foi só assim por acaso. Então o próprio nome já identificou, a missão dele, de como ele ia ser, na missão que ia exercer. Eu lembro-me de uma ação, o senhor falando nisso aí, a questão dos pobres, que não sei se foi na época, não sei se foi Natal, num período assim de reflexão, foi para Páscoa, que ele pediu para os restaurantes, né, que pudesse dar uma refeição para um pobre determinado, mas que deixasse eles ir lá, eles se servirem, escolher a comida. E não dar a marmitinha. Eu lembro que ele fez isso, né? Teve várias iniciativas. Né? Bem concretas. Assim, bem concretas. E também é um período que me vem agora na mente, aquele que ele mandou fazer banheiros, né? Assim, públicos, né? Onde os mendigos, as pessoas podem se banhar. Isso é. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, é algo concreto, não ficou só no discurso. Só nos discursos. A questão dos migrantes, imigrantes, né? Também. Também tinha uma acolhida. Né? Nossa, Frei, aproveitando que o senhor está aqui, eu assisti uma entrevista que ele deu para um jornalista brasileiro em 2013. Falei, meu Deus, que sabedoria, né? Aí a gente agora para e reflete. Então, até você que está nos acompanhando agora, se você tiver oportunidade, pesquise essa entrevista. Foi no ano de 2013 para o jornalista aqui brasileiro Gerson Camarote. Sabe o que eu achei interessante, Frei? Que era tanta sabedoria que o jornalista quase não falou. Sim, certo. Quis ouvir, né? É muito... Dá o ensinamento, que ele tinha passado, né? E também, outro dia eu falei que evangelizou, né? Com humor e alegria, né? E alegria. Esse dia estavam reprisando a entrevista dele no Brasil. Aí falaram da rivalidade, né, do futebol. Brasil e Argentina, você deve ter visto isso aí, né? Mas é legal, pode falar. Mas falou que era negociável, né? Sim. Que o Papa era argentino, mas Deus é brasileiro. Não, isso foi maravilhoso, né? Ele falou. Ele levava com bastante, com leveza, né? Isso,
com leveza. Justamente. O Frei, até eu ia te falar para o senhor como essa escolha é feita, qual a sua importância, né? Da escolha do Papa ali na hora, né? Como o senhor falou, é secreto, né? Isso. Mas eu penso que quem está ali, será que já fica imaginando os outros? Esse tem um perfil, esse continua, ou esse nos favorece? Qual é a sua opinião, Assim, Frei? fala com certeza, eles já começam a imaginar, acredito que eu falei, alguma pessoa que seja conciliadora, né? Que pessoa aberta ao diálogo, né? Alguns critérios, né? Que certamente essa conversa entre os cardeais, né? Sim. E já vê qual o ponto, né, que é mais emergente também no mundo que estamos vivendo hoje, né? Qual que vai corresponder também com a realidade atual, né? Verdade. Certamente essas coisas também deve pesar ali, né? É. Não é uma coisa rápida, né? Imaginamos, né? Como diz, porque é secreto. É secreto, não tem como falar, né? Isso, O professor mas não parte do zero, como a gente sabe, né? Porque assim mesmo que está falando, a gente pode falar, isso aí eu posso dizer das instituições religiosas, né? Sim. É quem já tem uma caminhada, então já tem os critérios, né? O tempo, né? No ministério, alguma coisa em tudo isso, né? Não é de qualquer jeito também. Qualquer jeito, né? Até porque, veja bem, né? Eu fico pensando, Frei, é um país, né? Isso, Ele, além dele chefiar esse país, ele acaba envolvendo todos os outros países onde tem a religião católica, né? Outros diziam assim, às vezes, que quem já é o secretário de Estado, né? O cardeal também seria, talvez, alguém que está por dentro do conhecimento, né? Mas nem sempre pode ser. Não pode ser. Pode surgir Não dá para saber, né? Pode surgir outro, né? O Frei, eu tinha até anotado que o senhor já falou um pouquinho, né? Por que adota um novo nome, né? Isso. O que influencia, né? Uhum. O senhor falou que às vezes é a característica da pessoa ou o momento. Não, assim, fala que o nome, estava refletindo e lendo esses dias, talvez na escolha do nome, talvez já dá uma direção de como ele quer exercer a missão dele, né? Entendi. Aí o exemplo agora mais próximo é o Papa Francisco, né? Sim. Que ele se inspirou em São Francisco de Assis. De Assis. Né? Aí a gente vai ver depois nos documentos que ele escreveu, os ensinamentos. Então, de fato, ele conhecia. Realmente sobre... Embora ele tinha sido da Companhia de Jesus, né? Jesuíta. Jesuíta. Né? Mas simpatizou que São Francisco é o santo universal, né? De toda a igreja. Sim. Né? Sim. E é dali próximo da cidade de Assis, né? Itália, né? Sim. Então teve essa característica. Então na fala dele muito espontânea, ele tinha coisa muito prática, principalmente no início, né? Do ministério dele como Papa, né? Então numa reunião com seminaristas, então diz que ele orientou que às vezes o sacerdote, o mesmo religioso, vai precisar de ter um carro para fazer sua missão. Diz, mas pode ser um carro simples, né? Não vai chegar aí num carrão aí franciscano. Isso, ou qualquer sacerdote, né? Também. E daí, depois sobre essa entrevista, acho que no Brasil também, do clero, então ele falava que o sacerdote tem que dar um testemunho, né? Também o testemunho de pobreza, né? Não apego ao dinheiro, né? Sim. Ele falava nessa entrevista, né? Sim. Então isso já faz parte, né, da própria missão, dos compromissos do sacerdote, né? Entendi. É evangelizar, e tem uma das perguntas que renovou há pouco tempo, né, as promessas sacerdotais da Semana Santa. Sim. Uma das coisas é isso, não estar apegado ao dinheiro, aos bens materiais, né? E é difícil isso, porque nem pegando o senhor que é sacerdote, sempre eu penso assim, a questão quando tem as transferências, né? Sim. Então, isso é uma forma também de desapego. Né? De desapego, não é? Não se apegar ao local, né, ao lugar, né? Nesse sentido, tá em missão, né? Sempre em missão. Nossa, mas isso tem que ter uma preparação uma preparação interior para assimilar bem isso e ir em paz, né, Frei? Em paz, porque já vem do tempo, né? Posso falar da nossa ordem, parece que é do tempo de São Francisco de Assis, né? Então, aí tem os testemunhos escritos franciscanos. Então, uns têm mais espontaneidade do que outros, né? Para assimilar. Sim. Então, diz que tinha um que era inquieto, né? Já para ser transferido, falava que não tinha morada eterna aqui. Né? Mas a gente vê na caminhada, às vezes alguns têm mais dificuldade. Depois, sim. Que é uma questão humana também. Né? Sim, então, às vezes se apega. Porque a gente se apega muito também, o paroquiano, né? Que a gente pega, depois até acostumar, vai, então tem que entender isso. Mas a transferência desinstala mesmo, justamente, não deixa no comodismo, né? É sempre um aprender de novo, né? Cada realidade. É um aprendizado. Cada região, né?
O Frei, é maravilhoso estar com o senhor aqui. Eu até anotei, o Papa Francisco, ele marcou muito a história, né, da igreja, com a sua humildade, proximidade com os pobres e reformas importantes. Agora, Frei, com a morte dele, esse período que nós estamos vivendo, qual que foi o impacto que ele deixou para a nossa Igreja Católica e para o mundo, Frei? Então, acho que o primeiro foi, assim, surpresa, que até alguém perguntava se ficava surpreso, né? Pelo fato, o anúncio da morte, né? Que ele já vinha com a enfermidade há algum tempo, né? Mas sempre ainda se surpreende, né? Diante do fato da morte, né? Mas foi num período bonito, né? Também esse período de Páscoa, né? Sim. Que disse que ele até teve essa oportunidade no próprio Vaticano, como se fosse já uma despedida, né? Sim. Passou por ali no domingo de Páscoa, se não me engano, né? Sim. Eu até assisti, ele deu a bênção e depois ainda deu uma volta no Papa Móvel, até segundo algum jornalista, ele fez o trajetória onde o corpo vai passar. Então. Olha, pode né? ser que ele já estava. Até pensando, né? E veja bem, né? Todo mundo ficamos felizes de ver aquilo, né? O Papa tá bem. Tá bem, justamente. Deu a bênção, tá andando aqui, e no outro dia... anúncio da morte, né? Ele sempre fala, é uma certeza que temos, né? Mas ele não sabe o dia nem a hora, como diz Jesus Cristo. Verdade, não sabe o dia nem a hora, Frei. A senhora tem participado da pastoral, né? Da esperança. Da esperança, sim. Da consolação e esperança, são dois nomes, né? Sim, a pastoral da consolação e a esperança. Já tive a oportunidade de participar junto, né? Sim. Aí eu já fiz essa reflexão, que é uma realidade nossa. Falei, a gente não quer aceitar, mas é a realidade. Mas dessa realidade ninguém vai fugir. Ninguém vai fugir. Nem rico, nem pobre, todo mundo vai viver essa realidade, né? Eu comentava com o Frei, é um ciclo da vida. Que ele ficou surpreso assim, falou, nem o Papa não escapa, né? Até o Papa passou, gente, então não adianta. Não adianta, isso. Tá certo. Aí foi acho que esse impacto, né? Quando eu dei a notícia, então, e agora também com os funerais, né? Acho que até esses dias que era mais de 200 líderes, né? Sim, que já estava falando que vai estar presente. Né? Então, está mexendo com o mundo todo. Né? As mídias estão mostrando, né, dois países, né? Tanto a Argentina dele como os Estados Unidos, que tiveram meio que desafeto ali, né? Com o Papa. Hoje, o dos Estados Unidos, ele disse, era um homem bom. Isso, né? Isso. E o outro também... que se reconciliou no final. Isso é bonito, né? Bonito, então. Reconhecer. Eu fiquei maravilhada de ver aquilo, assim, assim, a importância, né? Presidente de um país, né? De coisa, e ele dizer, não, era um homem bom. Isso. E o outro, não, eu me reconciliei. Isso é maravilhoso, né? Então, até falando o nome que ele se inspirou, São Francisco de Assis, São Francisco tinha esse lado do diálogo, né? Sim. O diálogo interreligioso e tudo mais. Sim. Né? E algumas vezes o pessoal fazia o paralelo, né? Os dois Francisco, né? Isso. Isso. O senhor falando agora como a gente participa junto do nosso programa Coração Franciscano, só falando para você que está nos acompanhando agora, a nossa igreja aqui matriz, nós temos um programa numa FM que se chama Coração Franciscano. E o Frei é o nosso diretor espiritual e também tem uma parte que ele faz, que são os evangelhos, né? Então, pensando nisso, eu lembrei-me agora, como tem uma parte específica franciscano, de falar que São Francisco uma vez uniu, né, o prefeito e o bispo, né? Tem essa história, não tem? Na cidade de Assis, né? Que estava em conflito, né? O prefeito com o bispo e depois com o aconselhamento deles, as duas autoridades, da igreja e ali do país, do município, através disso, né? Através dele foi o elo de união, então ele é o patrono da paz também, além de ser da ecologia. Também. Interessante. O Frei, o senhor poderia destacar quais foram as principais contribuições do Papa Francisco para a Igreja Católica e se o senhor tem alguma referência de como ele influenciou em questões sociais e questões políticas, o senhor tem alguns dados que poderia nos passar? Então podemos dizer que foi assim, o legado que ele deixa, aquilo que ele escreveu, né? Tem as cartas encíclicas, né? Sim. Então isso aí mexe, né, no campo social e político, certamente. Né? Então temos a Lumen Dei, né? Que
ela foi publicada juntamente com o Papa ainda Bento XVI. Sim. Parece que é só pegando a anotação, né? Não. Publicada no ano 2013, né? Em conjunto com o Bento XVI, fala sobre a fé. Então, nesse sentido. Depois tem esse que se destacou, é Laudato Si, né? Sim. É uma encíclica sobre o cuidado com o meio ambiente e também a questão e uma urgência de ação, né? Questão do meio ambiente, né? Sim. Então, isso aí é uma questão social e política bem emergente, né? Esse ano também na Igreja Católica no Brasil, trabalhou a campanha da fraternidade sobre a ecologia. Ecologia, né? Também. Justamente. E a questão que se destacou, né? Muito falada, né? A partir desse documento, quer dizer, o universo é a casa comum, né? De todos. Sim, então deve ser cuidada, né? Sim. Depois tem a Fratelli Tutti, né? Fala sobre a fraternidade e a solidariedade humana, com foco na necessidade de construir um mundo mais justo, né? Então, isso é coisa... Então, quando vai ser essas encíclicas, né, para os nossos seguidores, são documentos da igreja, nós católicos, nós vamos atuar a partir disso aí, tanto na parte social como na parte política, né? Assim que a Mãe Igreja nos orienta, né, Nos orienta, vai dando uma direção, vai partir com fundamentos, né? Porque os documentos eles são bem fundamentados, né? Então, certo. A carta encíclica é um documento oficial da igreja, né? Certo. Então, todos os papas, certamente, cada época lançou, né, algum desses documentos. Certo. Né? Depois tem as exortações apostólicas também, que ele deixou, né? Então, Evangelho Gaudium, né? Que é também uma encíclica, né? Sobre a alegria do Evangelho. Sim. E a importância da reforma na igreja. Sim. Pois Amor Letícia, né? Também é uma encíclica que fala sobre o amor na família, né? Com os desafios da família moderna. Né? Certo. Depois outra que também falou sobre os jovens, né? Com foco na sua importância para o futuro da igreja e do mundo, a questão da juventude. Certo. Né? E além disso, outras exortações que ele fazia, né? Exortações e decreto, né? Também sobre a misericórdia, né? Sobre a vida fraterna, a missão e o combate à pobreza. Né? O Frei, uma dessas encíclicas que o senhor citou aí, que falando do jovem, na visita que ele teve aí, ele falou uma frase assim forte, né, que os jovens vibraram, ele falou assim: jovens, sejam revolucionários. Sim. Né? A juventude, quer dizer, no sentido de não se conformar com as injustiças, né, de saber. E nessa entrevista que eu falei agora há pouco para o senhor e para vocês que estão nos seguindo, do dia 13, em 2013, ele falou tanta juventude, e lá, Frei, ele fez uma comparação que eu achei assim maravilhosa, quero partilhar com os ouvintes, com o senhor. Ele estava falando do antagonismo que às vezes nós estamos vivendo nesse período. Ele falou do idoso, do jovem aqui e da criança. E às vezes o idoso, de uma parte, descartava o jovem, muitas vezes sem uma direção, e a criança abandonada. Sim. Então ele falou tão bem como que nós temos que cuidar, né? Sim. Aqui desse idoso aproximado, desse jovem. Aqui está a experiência, o arrogo da juventude. Isso. E essa criança. Eu achei maravilhoso, sabe? As várias fases, né? As várias fases da vida. Isso. E um ensinamento maravilhoso, Frei. Mas aqui nós temos um patrocinador oficial. E Sim. Ele também faz uma pergunta também. Certo. E a pergunta que ele nos faz, Frei, é que nós ficamos sabendo, e o patrocinador também ficou, que o senhor esteve presente face a face com o Papa. Sim. Qual que foi, Frei, a sua sensação de estar com ele? Foi rápido, o senhor teve a oportunidade de dialogar? Foi muito rápido, né? É que na época eu tinha a oportunidade, eu estava como coordenador da Missão Franciscana no Mato Grosso, que dá o nome de custódio, né? Sim. Antigamente falava superior, mas é melhor falar coordenador. É superior, é superior. Então nós tivemos o capítulo geral, que fala que foi na cidade de Assis, né? Que eu nasci em São Francisco de Assis, então tinha os líderes assim, franciscanos do mundo todo, dos vários continentes, né? Sim. Então foi marcada uma audiência com eles, foi no ano 2015, né?
já tem uma tinha. audiência. Então, geralmente tem a sala de audiência, onde ele está ali com algum cardeal, o pessoal que assessora, né? E ele sempre dirige uma palavra também, né? Agora o encontro é rápido, então a gente fez também a fila, então ele apertava um aperto de mão para cada um, né? Sim. Então era muito espontâneo, ele não tinha muito tempo, né? Mas ele sempre demonstrando a alegria, né? O sorriso, né? E perguntava geralmente o país de onde veio, né? De onde que veio. A gente se identificava. Às vezes uns já foram meio prevenidos, queria levar alguma lembrancinha também para deixar, então o assessor já recolhia ali. E ele também depois retribuía, cada um recebeu um terço também de lembrança, né, da visita, né? Mas falando sobre a visita, então ele pegou a mensagem dele, foi sobre o evangelho do envio dos apóstolos, né? Sim. De visitar de casa em casa, né? E ele sempre bem humorado, né? Então, dizia assim, quando for visitar, com medo que for servido, né? Não é pra ficar... Aí ele disse, essa é a parte boa, a comida. Ele era muito espontâneo, né, Frei? Foi. E depois incentivou todos nós, como franciscanos, né, a manter o carisma, né? Que até tinha esse apreço, né, de cativar o povo, então não perder isso, né, dessa proximidade do povo, né? Certo. Foi uma grande mensagem que ficou nesse sentido. O Frei, e foi agora nesse último período que a igreja em saída, né? Também, isso revolucionou isso aí, não é, Frei? Foi assim, outras coisas que ele falava, as periferias, né? As periferias. Que não é simplesmente só pensar na casa, a favela, né? Mas situações humanas que necessita, né? Como você falou aí da criança, do jovem. Ele tinha muito esse cuidado. Ontem eu estava vendo uma reportagem quando foi que teve, como é que fala aqui, de Aparecida? Que ele veio em Aparecida. Acho que é a conferência. Conferência de Conferência de Aparecida. Aí onde foi entrevistado os donos daquele hotel que ele ficou. Aí bem lá no começo. Aí tinha um lugar mais amplo que tinha uma vista que ficava para a Basílica. E na hora que ele chegou tinha um quarto bem simples. Ele falou, não, eu quero ficar nesse. E daí deixou, no livro lá, todos os sócios deixam um registro, né? Ele deixou também. E o dono, né? Os donos do hotel transcreveram e deixou assim na parede, agora a fala do Papa. E o quarto, nossa, era pequenininho mesmo. Pequeno, né? Pequeno, muito simples, muito modesto. Daí até mostraram assim para fora que não tinha nenhuma vista, era já o outro quarto ali, né? Sim. Então já demonstrar assim a simplicidade, né? Mas ele veio como Papa? Não, acho que era como cardeal. Cardeal, né? Que era o Bento XVI também, né? A canonização do Frei Galvão na ocasião. Então ele já tinha ali, né, de ver. Frei, aí eu notei assim, quando a gente pensa no Papa hoje em dia, no mundo secular, nós vemos como representante de Pedro ou a igreja e nós já esquecemos disso? Ou a gente vê ainda? Não, a gente vê, né? Sempre é a tradição, né, da igreja, a gente tem. Sim. Fala, é o vigário de Cristo, né? Então, Sim. é o representante de Cristo na Terra, né? Que une a igreja, todos os povos e nações, né? Sim. Mas a gente fala, é o sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa, né? Então é o elo de ligação, né, com toda a igreja. Sim. Né? Frei, nós já estamos finalizando o nosso bate-papo, mas eu queria falar para o senhor, assim, seria ótimo assim, uma mensagem que o senhor poderia deixar, Frei, para aqueles que estão perdendo a fé, sabe? E também uma mensagem de consolo para nós, que às vezes estamos experienciando essa partida do Papa Francisco. Deixa uma mensagem para nós, Frei. Certo. Então, falando ainda do Papa Francisco, estava em mente, né, de falar, acho que é importante falar. Ele como autoridade, então tem também alguns protocolos, né? Certamente por vontade própria, ele até poderia sair, né, da rua, não tem essa liberdade pela função que exerce. Verdade. Né? Então, por isso que às vezes imagina por que tem que ter aquela segurança e tudo, né? Pela função que exerce. Mas só que a gente vê ele como autoridade e a liberdade, ele quebrou alguns protocolos. Né? Nossa, né? No início chamou a atenção, que parece que quando foi pro conclave, né? Depois ele voltou para pagar o hotel onde tinha ficado hospedado, né? E depois acho que tinha levado óculos também, né? Acho que vira essa reportagem, foi buscar também. Antes da mensagem, então, a gente lembrando um pouco nesse bate-papo do enterro, né, Frei? Ele não quis, né? Assim, então, isso foi interessante, deixou um testamento também, como queria, né?
todos os papas fazem um testamento ou ele que fez agora? Eu acredito que sim. Agora, até independente, assim, às vezes sacerdote religioso também pode deixar manifestar sua vontade, né? Porque eu vi que ali que ficou ontem nessa entrevista, passou como que era o caixão dos papas anteriores, né? E como que ele quis, e mostrou que diz que ele deixou até um mapa aonde que é para ser o túmulo. Não é, achei interessante, não é para ter enfeite, só uma palavra, né? Isso. Francisco. O nome não é para pôr papa, não é para pôr título, não é para pôr enfeite. Isso, é certo. Nada, e o caixão de madeira, né? É certo. E ele também, os outros ficavam acima para o velório, né? Dele falou, não, eu quero que eu ficar dentro do caixão, né? Certo, manifestou, então, o desejo, né? Como foi a vivência, né? Então, também quis... E também os aposentos, né, Frei? Vale a pena te lembrar, né? Justamente. Que ele não ocupou os aposentos papais, que já tem lá, né? Isso, ele... Aonde vai ser enterrado também, né? É isso, Mas a mensagem, então, de fé, isso, e antes da fé, dessa mensagem final, eu anotei aqui, que conselho o senhor daria para os jovens de hoje em dia que não procuram a Deus e estão meio sem sentido na vida? Primeiro para os jovens, que conselho o senhor daria? Buscar o verdadeiro sentido para a vida, né? Os verdadeiros valores, né? Não deixar assim algo que o mundo oferece, o mundo falando enquanto afastado da palavra de Deus, né? Sim. Mas buscar o verdadeiro sentido para a sua vida, valorizando a si mesmo, né? Cuidando bem da sua saúde, mas também da vida espiritual, né? Buscar um fundamento, né? Para segmento, né? Fundamentado na palavra de Deus. E essa busca, Frei, ele poderia ser no praçimista, para os encontros, para os grupos? O que o senhor falaria? Assim, é numa participação numa comunidade, né? Isso é que a comunidade nos ajuda, né? A gente tem os momentos de oração pessoal com Deus, mas também temos momentos comunitários, né? Sim. Então, não simplesmente também dizer só ir no culto ou na missa, né? Sim. Mas estar engajado mesmo numa comunidade, numa pastoral, né? Num movimento, né? Isso vai fortalecendo a caminhada de fé a cada dia. Sim. Que tira do comodismo, né? Isso que às vezes o jovem ele fica ali e para. Como a senhora falou, a questão da fala, né, do Papa Francisco sobre o jovem, sobre o idoso, a criança. Criança. E a igreja se preocupa, né? Temos a pastoral da criança, que ela foi de destaque, né, nacional, assim, no Brasil, né? Sim. Mas agora hoje também tem uma pastoral da pessoa idosa, né? Da pessoa idosa. E o cuidado com a juventude sempre foi presente, né? E sempre é um desafio, porque falar a juventude também é uma fase, às vezes meia curta que passa, né? Então, mas o jovem tem um bom fundamento, né? Isso. Na caminhada da igreja, na moral, né? Também na cultura, então tudo isso. Tem os fundamentos sólidos, né? Sim. Para sustentar a vida, né? Sim. Nesse sentido. Então, você jovem que está nos acompanhando, olha aí, Frei Roberto te aconselhando, dizendo, procura, às vezes está sem sentido na vida, mas procura um grupo. Nossa igreja é tão rica, né, com diversos grupos pastorais, e ele vai se encaixar, de repente, em uma ali, não é, Frei? Justamente, tem várias opções. Várias opções. Para se apresentar. A gente até divide um pouco, né, para pastorais, serviços e movimentos, né? Isso. Então, tem uma dimensão bem grande. Né, bem grande, dá para procurar. Várias oportunidades, né? Como diz, além da parte ali que a celebração da nossa religião, né, a missa, Sim. é o que une a todos ali, né? E também o que une a todos é o ser cristão batizado, né? Sim. Agora, cada um pode alimentar a sua espiritualidade dentro de uma pastoral, uma vez no movimento ou num serviço que vai se dedicar, né? São ministros da Eucaristia, né? São, no caso dos jovens, são acólitos, né? Coroinhas, né? Depois a caminhada da catequese também, que é imensa, né? É imensa. E sempre eu vejo, Frei, assim, a hora que você está inserido numa pastoral, num grupo, você vai se tornando mais forte, né? Para conhecer sua fé, para estar ali junto. E vivência dos sacramentos também, que a gente observar, principalmente os de iniciação, é para cada fase da vida, né? A gente vai recebendo os sacramentos, né? Batismo, Eucaristia, crisma, né? Sim. Aí com a crisma, então, já seria o sacramento do cristão adulto, né? Já maduro, justamente para assumir a missão. Né? Sim. Então, agora, Frei, a mensagem para todos nós, para aquele que precisa, essa que a senhora falou para o jovem, daquele que está sem a fé, e o consolo para aqueles que saber que o Papa Francisco foi, mas outro virá. Certo. É a fé, como ele diz popularmente, o pessoal fala, mas é quase a palavra bíblica, né?
a fé remove montanhas. Sim. Né? Mas a gente tem que alimentar a fé, né? Como ele não pode ficar acomodado, né? Vai. Justamente a gente fala, participar de uma comunidade, né? Vivência dos sacramentos, né? E sempre se alimenta, e ser perseverante, né? Eu sempre falo isso também nas pregações, né? Sim. Que não basta só conhecer, né? Mas ser perseverante. Isso. É o evangelista São João, né? Que usa muito esse termo, né? Permanecer, né? O mandamento do amor, né? Permanecer no mandamento do amor. Então, quer dizer, é uma coisa que permanece, não simplesmente conhecer e depois abandonar, né? Como disse, né? Permanecer. Então, vamos de permanecer para persistência, né? A perseverança, né? Isso, perseverança. E a Bíblia, já no Antigo Testamento, já também nos fala isso, né? Sim. Que o justo, né? Se ele está praticando as coisas certas, perseverar. Agora, já o injusto, se ele se converte, ele salva a vida, né? Isso. Agora, o justo, se ele se perde, ele já perde aquele que construiu. Aquele que construiu. Então... Né? E agora a fé, como a gente vai alimentar, através da prática religiosa, né? Que é a oração, o engajamento da comunidade, como ele dizia, né? Sim. Estando em missão, né? E ali a gente vê a experiência dos apóstolos, né? E quando Cristo fala que não precisava muita coisa, né? Sim. Até o tamanho de um grão de areia, já imaginava. Já era suficiente. Já era suficiente para transportar montanhas, né? Uhum. Aí os apóstolos se deram conta, falou: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Verdade. E agora estamos no período de Páscoa, né? Sim. Também outra frase de efeito é o acreditar, né? Acreditar nos ensinamentos de Cristo, né? Isso. O testemunho da ressurreição, então o apóstolo João disse que viu e acreditou, né? Viu e acreditou. É interessante. Mas eu digo a perseverança nos valores, né? Que a palavra de Deus nos ensina, né? Nos mandamentos, né? Nos sacramentos, né? Então, alimentar a fé e ser perseverante. Sim. E ter essa certeza, né? Como diz também, acreditar naquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? E no próprio Deus, no próprio Jesus Cristo, né? Com a ação do Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade, né? Que nos sustenta, né? Sim. Que celebramos é algo como mistério. O mistério também não quer dizer que é totalmente desconhecido, né? A gente vai aprofundando cada vez mais. Conhece até certo ponto, mas sempre está crescendo na caminhada, né? Sim. E também nos tira do comodismo, né? Eu sempre falo, a cada dia a gente tem que estar renovando o nosso sim a Deus, né? A cada dia, né? Sim. Frei, foi muito bom o senhor ter aceitado o nosso convite. É uma honra para mim e para minha equipe, né, que o senhor está aqui. E eu penso também que para aqueles que estão nos acompanhando. E como sacerdote, veio um convite para uma entrevista, mas não pode sair sem dar uma bênção para nós, Frei. Então, se o senhor nos conceder essa bênção, nós vamos ficar muito honrados. Então, eu agradeço também a oportunidade, né? Que Deus abençoe todos aqueles que terão acesso, né, a esse nosso diálogo, a nossa conversa de hoje, né? Que Deus continue sempre nos abençoando e protegendo a cada dia. Né? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua divina face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu divino rosto e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E você veja as reflexões que nós tivemos aqui juntamente com o Frei possa, assim, encher o seu coração de esperança, nós atravessarmos esse período de vacância, se é vacante com a partida do nosso Papa Francisco, mas esperar com muita fé. Assim como o Frei Roberto encontrou o propósito, como ele disse aqui na jornada, sempre dizendo sim cada dia, e um serviço de uma jornada tão longa, que eu e você possamos também ser assim e que cada um de nós descubra a sua missão, que seja de amor, de esperança no nosso mundo. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora e agradecer também o nosso patrocinador Móveis Plaza, tudo para sua casa. E se você gostou, dê um like e compartilhe também. E nós nos encontraremos no próximo episódio.
Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. Nossa convidada é um exemplo de versatilidade, de dedicação dentro do nosso município de Itaporã. Já vou dizer para você quem que é. É a nossa primeira dama do município de Itaporã. Meus filhos é a maior riqueza, né, que eu tenho na minha vida, assim, não tem como você saber, a partir do momento que você é mãe que você vai entender. Então, assim, embora eu esteja muito presente. Sim. Eu faço meus horários, tanto é que o designer de interiores veio para minha vida. A gente só consegue porque a gente tem uma fé e uma esperança nele, né, na proteção dele. Por exemplo, respeito ao próximo, honrar o pai e a mãe, questão de perdão, de não julgamento das pessoas. Os desafios da maternidade não terminam nunca. Eu acho assim, valores de família mesmo, familiar, fortalecimento de vínculos, de laço. A família é a base de tudo, né? A família, ela é a igreja doméstica e ela é a base da sociedade ali. Na verdade, as crianças especiais e agora os autistas, né? Os neurodivergentes, sempre tiveram no meu coração. Hora Mais com Lourdes Struziati. Oferecimento: Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Capricho, criatividade, qualidade e inovação. Inovar, transforme seus sonhos em conquistas. Projeporã, sua parceria no campo e nos negócios. Ideal, o material ideal para sua construção é aqui. R1 Modas, aqui a exclusividade é você.